Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quais foram os meus 10 livros favoritos desse primeiro trimestre. Nas minhas redes sociais, se você não me segue, vou deixar aqui do lado para você ir lá me seguir. Eu deixei uma caixinha, tá? Perguntando pra vocês quais vídeos vocês queriam ver aqui no canal. E muita gente respondeu e anotei tudo. E uma dessas sugestões, uma inscrita minha pediu para eu falar os meus livros favoritos de cada mês. E hoje eu vou fazer um vídeo semelhante. Eu vou falar os meus livros favoritos, sim, mas desse primeiro trimestre. Li 10 livros espetaculares que foram destaques e que eu preciso falar aqui com vocês urgentemente e incentivar vocês também a lerem esses livros. E lembrando que meu link da Amazon vai estar aqui embaixo na descrição, vocês podem comprar qualquer um desses livros que eu for citando ao longo do vídeo ou qualquer produto, assim vocês ajudam muito o canal e agradeço muito desde já. E fiquem tranquilos que o valor final da compra não será alterado, beleza? Então, sem mais delongas, bora começar essa listinha de hoje! O primeiro livro eu ainda não citei aqui no canal, foi um thriller, o primeiro livro que eu li esse ano, inclusive, que se chama O Jardim das Borboletas, que eu vou deixar a capa aqui ao lado, está disponível no Kindle Unlimited, então aproveitem. E para quem gosta de suspense e thriller, é uma ótima pedida. E nesse livro aqui, nós teremos uma narrativa, uma história muito angustiante, muito eletrizante, você não consegue parar de ler. Vai ser um thriller que envolve sequestros, sim, tá bom? O jardineiro, que é como as suas vítimas o chamam, sequestra meninas entre 16 e 21 anos e bota todas essas meninas em um jardim e faz delas as suas borboletas, literalmente, tatua asas nas costas delas, elas sofrem coisas horríveis lá dentro, muito abuso, assim, muita tristeza. Só que agora no presente, esse jardineiro foi descoberto, tá bom? E os policiais e os investigadores estão entrevistando, estão ouvindo os relatos de uma dessas meninas, que inclusive é a protagonista da história, que ficou um tempo lá nesse jardim. Só que a autora dá a entender desde o início que ela não é uma personagem muito confiável. E ao longo da história vocês vão saber o porquê. E ela vai relatar pra gente tudo o que aconteceu no jardim, desde quando ela foi sequestrada, antes do sequestro, como era a vida dela, lá dentro, as meninas que ela conheceu, que elas sofriam, e tem coisas bem pesadas. Além de situações muito pesadas, tem situações muito inacreditáveis. Vocês ficam surpresos com o que esse serial killer pode fazer. E ele faz isso há muitos e muitos anos. Ele foi pego agora, mas demorou bastante. Eu devorei a história e eu recomendo muito. Só não dei 5 estrelas porque o final foi um pouco anticlimático. O final, quando teve o plot twist, quando teve o encaminhar para o desfecho, eu fiquei tipo, poxa, autora, era isso? Esse é o seu grande plot twist? Eu fiquei um pouco decepcionada. E não foi só eu não, algumas pessoas também ficaram decepcionadas com o plot twist no final da história. Mas mesmo assim, esse livro não tá aqui nessa lista de favoritos à toa. Então, mesmo assim, eu recomendo muito esse livro para quem gosta de suspense, e essa listinha foi uma ótima oportunidade para indicar esse livro para vocês, já que ele nunca apareceu aqui no canal. O próximo livro é da Tilly Colley, que eu já falei, ressaltei muito aqui no canal, e se você ainda não leu, não sei o que você está fazendo, corre para ler, porque eu falo muito desse livro aqui no canal, que é Um Desejo para Nós Dois, que conta com essa capa linda, uma história mais emocionante ainda. É um drama, um new adult, com personagens maravilhosos. Minha mãe leu recentemente e amou. Tem vídeo resenha aqui no canal. Depois desse vídeo aqui, tá aqui nos cards o vídeo. Vai lá conferir, não perde, de verdade. Mas eu já posso adiantar pra vocês
que é um new adult incrível, que tem seu diferencial, que é emocionante, que tem o seu drama, tem avaliações muito altas na Amazon. E uma coisa que eu tava pensando aqui, esses dias, junto com a minha mãe, é que o mocinho da história, o Cromwell, ele é um dos mocinhos adolescentes, vamos dizer assim, mais maduros que eu já li, porque é muito difícil ver um adolescente maduro nessas histórias. Mas o Cromwell não, ele é muito maduro, ele soube lidar com certas situações de uma maneira incrível. Ele tem alguns segredos, ele tem algumas angústias, aconteceu uma tragédia muito ruim no seu passado, né? Mas ele teve a sua fase rebelde, mas a partir do momento que ele conhece a Bonnie, a nossa mocinha, tudo muda. Mas a Bonnie está escondendo algo que vocês vão ver, e o Cromwell, ele tem sinestesia, então é um livro, é uma história rodeada de muita música, muitas cores, é muito visual, sabe? Você se envolve muito, se emociona, e o final feliz é garantido, vocês podem ter certeza disso. Leiam, por favor. Li por conta de uma recomendação de uma inscrita e não me arrependi, e vocês também vão amar e não vão se arrepender de dar uma oportunidade para esse livro. Li com minha mãe o livro Lolita nesse primeiro trimestre e foi um livro muito pesado, muito polêmico, muito impactante. É um livro que teremos como um dos principais assuntos o abuso e a pedofilia. O Humbert, que é o pedófilo da história, ele vai narrar a história, né, do início ao fim. E esse livro é um clássico super renomado que eu recomendo muito pra vocês, mas, gente, eu recomendo para maiores de 18 anos, com certeza, porque eu vejo algumas meninas jovens de 14 anos, 15 anos lendo esse livro e eu não acho legal ler nessa idade. Eu acho que é bom, assim, pegar uma maturidade maior, 18, 21 anos, maior de idade, para encarar esse livro. Tanto pelo conteúdo, que é bem difícil, tem muitos gatilhos e é bem impactante, mas também pelo fato de ser um livro com uma linguagem mais rebuscada, tá bom? Mas ao mesmo tempo que é um livro com uma linguagem mais rebuscada, é um livro com a narrativa, com a melhor narrativa que eu já li. É uma narrativa tão bonita, inclusive, esse livro é uma prosa poética, não é poesia, é uma prosa poética. Quando o Nabokov, né, ele descreve, sei lá, uma casa, uma caneta, um caderno, ele descreve de uma maneira tão poética. Esse livro tem uma narrativa totalmente diferente, é um diferencial, assim, muito perceptível, entendeu? E o Humbert, ele é um erudito também, e dá pra ver na forma rebuscada dele escrever como ele sabe sobre muitas coisas, mas como ele também pode ser um homem que faz coisas horríveis, que fez coisas horríveis, a Lolita. E no final você fica com tanta pena dela. O Nabokov, ele não poupou tragédias nesse livro aqui. Ele foi até um pouco cruel em muitos pontos. Com Humbert, ele foi cruel, mas também foi cruel com inocentes, como a Lolita. O final dela e de outras pessoas aqui foi muito triste, de partir o coração. Eu e minha mãe, a gente ficou com expectativas, esperanças de que a Lolita tivesse seu final feliz, mas isso não aconteceu. Não romantizem Lolita, não uma história de amor entre Humbert e Lolita de forma alguma, por favor, não façam isso. E já que eu tô falando desse livro tão pesado, que me fez refletir, que me impactou tanto, eu vou falar de outro livro que a autora claramente se inspirou em Lolita para criar e contar a sua história. E o livro em questão é Minha Sobrinha Vanessa, que por mais que a autora tenha se inspirado em Lolita para criar essa história aqui tem vida própria. Ela tem suas características e a sua personalidade, tá bom? Inclusive, aqui atrás está escrito bem em evidência: esta não é uma história de amor. E eu digo mesmo para Lolita. Lolita não é uma história de amor. Já vi muita gente romantizando Lolita. E Minha Sobrinha Vanessa não é para ser romantizado. A autora, ela
escreveu ao longo de 18 anos esse livro. No final desse livro tem umas curiosidades sobre a autora, tipo, o pai dela é amigo do Stephen King. Achei bem interessante, bem curioso. Ela parece ser uma autora muito inteligente também, muito estudiosa. E esse livro aqui, diferentemente de Lolita, não tem uma linguagem rebuscada. Flui muito, você assim devora. Só que o conteúdo, como Lolita, é muito pesado, é difícil, te consome, você fica muito angustiado e você fica digerindo a história e fica refletindo assuntos muito difíceis que fazem você matutar e pensar por muito tempo, e às vezes você não chega a conclusão nenhuma conclusão, sabe? Muito difícil falar sobre esse tema. Eu acho que a autora foi muito genial na forma como ela abordou sobre pedofilia, sobre abuso. Aqui a gente vai ter uma relação de abuso entre a aluna, que é a Vanessa, com o seu professor, tá bom? E vocês vão ver como isso impactou, né, esse abuso, como isso impactou diretamente a vida da Vanessa agora no tempo presente, agora que ela tem 30 anos, tá bom? E foi algo que ela sofreu que traumatizou demais ela, que impactou muito. E a autora narra direitinho tudo o que aconteceu. Ela narra o que está acontecendo no presente e o que aconteceu no passado. Tem esse delta T de tempo. E você vê como esse trauma, como esse abuso afetou agora no presente diretamente a vida da Vanessa, agora na vida adulta, com 30 anos. É algo muito triste. Eu fiquei com muita pena dela, uma mulher muito solitária que precisa urgentemente de ajuda, porque ela não aceita, e você vê muito claramente isso, ela não aceita que foi abusada. Ela fala que não foi abusada e tudo mais, só que ela é vítima desse homem. E esse homem fez da Vanessa a sua vítima, como fez com várias outras meninas também. E agora que ele está sendo denunciado, exposto, muitas meninas estão falando, né, que sofreram abuso por conta dele, a Vanessa está no impasse. A Vanessa está refletindo muito e está vivendo momentos muito angustiantes. É de partir o coração, dá muito aperto no coração. É um livro difícil, com muitos gatilhos, recomendo, mas com cuidado, com aviso, tá bom? E a mesma coisa eu digo a Lolita. Se vocês quiserem ler, leiam, mas vão com cuidado porque são histórias bem pesadas. Agora vamos dar uma tranquilizada aqui, né? Que carga pesada, né? Porque esses dois livros realmente são muito pesados, mas foram favoritos com certeza agora nesse período. E um livro agora leve, light, para relaxar, é A Casa, o Destino da Callie Ferry, que eu também venho falando toda hora que eu amei esse livro, que eu recomendo. Então vocês precisam ler. Aqui teremos um casal apaixonante, um mocinho bem babaca, mas que o destino vai dar uma lição no nosso mocinho de uma maneira até bem difícil, bem triste, mas ele vai se tornar uma pessoa melhor. No passado ele fez de tudo para distanciar a mocinha da sua vida, mas agora no presente ele vai fazer de tudo para fazer com que a nossa mocinha fique em sua vida. Agora no presente ele está cego, ele sofreu um grave acidente e está cego, e depende da nossa mocinha para muitos afazeres, né? A mocinha ajuda muito ele, e agora é a oportunidade perfeita para ele se desculpar com ela, de se redimir, eles ficarem juntos, né? Seguir esse romance. Claro que tem impasses, inseguranças, incertezas de certas questões, mas eles vão vencer tudo isso, vão ficar juntos com certeza. A nossa mocinha em nenhum momento pensa em abandonar o nosso mocinho. A nossa protagonista, ela tem um coração muito doce, muito bom. A Callie Ferry, ela apresenta esse livro e aproveita para falar sobre doação de córnea de uma maneira espetacular. E a narrativa da Callie Ferry também é fenomenal e você não consegue parar de ler. Leve, fluida, trata assuntos importantes, tem sedução e um casal apaixonante. Um combo completo que vocês precisam conferir. O próximo livro que não poderia faltar é O Conde de Monte Cristo, esse calhamaço aqui, que deu uma satisfação depois que eu terminei esse livro, com certeza, que conta com essa edição maravilhosa que eu comprei e eu não sosseguei até comprar essa edição.
Tem vídeo resenha aqui no canal, vou deixar os cards aqui em cima, tá bom? Pra vocês irem lá conferir. E meu vídeo resenha, gente, não é nenhum vídeo resenha de uma grande estudiosa. Eu não fiz faculdade de letras, a minha faculdade é completamente diferente, não tem nada a ver. Eu não sou estudiosa, né? Tem pessoas aí nesse booktuber afora com muito mais propriedade do que eu, né, para falar desse livro de uma maneira muito mais aprofundada. Não, a minha resenha, as minhas análises é de acordo com uma pessoa leiga que leu e teve alguns pontos e certas experiências literárias, que foram ótimas, inclusive. E eu compartilhei de uma maneira leve, tranquila e leiga no vídeo resenha. Nada muito aprofundado, com teorias e coisas muito rebuscadas e estudadas, não. Tá bom? O meu canal não foca nisso, o meu canal foca em leituras do dia a dia, como passatempo, leves, para descontrair mesmo. E eu venho indicar para vocês. E eu indico muito esse livro, eu sei que ele é grande, mas vale a pena. Intercala com outra leitura, mas insiste de qualquer forma. Vai fluir muito a leitura. O Alexandre Dumas tem uma narrativa muito fluida e muito fácil, vocês podem ter certeza, então não se assustem. E é um livro com muitas camadas, com muita história, história dentro de história, que te deixa muito imerso e curioso. Em nenhum momento essa narrativa fica chata. E no final tem o final fechando com chave de ouro, com uma frase de impacto e acontecimentos incríveis. Sério, Edmond Dantès, que é o protagonista dessa história, é um personagem único que vai te marcar com certeza. Você vai pensar nesse protagonista por muito tempo e ele vai marcar a sua vida literária. Vocês podem ter certeza disso. Vamos voltar pro clima pesado e eu vou falar de Uma Vida Pequena que eu li esse ano. E, meu Deus, que livro pesado. É um calhamaço que está disponível no Kindle Unlimited e que eu não sosseguei até ler. Há um ano atrás, a Pan Gonçalves, que eu acompanho, ela falou desse livro. E ela falou de uma maneira que me impressionou tanto, fiquei tão impactada e chocada que eu falei, não, eu preciso ler. E eu não sosseguei. E o tempo foi passando, e deu um ano desde que eu vi o vídeo resenha da Pan. E aí, a Bel Rodrigues começou a ler o livro, eu falei, não, preciso ler. E li. E fiquei devastada. Esse livro tem um dos finais mais tristes que eu já li em toda a minha vida. É um livro cheio, repleto de gatilhos. Abuso, violência, tentativa de suicídio, muita tristeza. Nossa, aqui vai narrar a história de 4 amigos. Tá bom? Mas o amigo que vai se destacar com certeza é o Jude. Ele é um personagem que eu nunca vou esquecer em toda a minha vida. Ele sofreu coisas tão pesadas, abusos assim, tão violentos, e eu nunca tinha lido nada parecido. Eu acho que o mais parecido foi Rage, da Tamires Barcelos. Mas eu não sei como essas autoras têm coragem de relatar tamanho sofrimento. E eu não sei como eu tive coragem de ler. Se esse livro tiver filme e adaptação, o que eu acho muito possível, eu vou ficar com medo de assistir. E eu sei que esse livro não tem uma capa muito atrativa. Inclusive, eu nunca leria se não fosse por recomendações das booktubers. Mas eu já me acostumei até com essa capa, eu só ignoro. E o conteúdo eu recomendo só para quem realmente está curioso, para quem realmente está preparado, porque não tem alívio. E o final é devastador, assim. E a amizade do Jude com esses outros amigos, né? A amizade dos 4 é uma amizade muito legal, assim. Tem altos e baixos, mas são amizades que eu nunca vou esquecer. Mas principalmente a amizade do Jude com Willem. Eu acho que é assim o nome dele, tenho quase certeza. Com esse personagem. Quando vocês lerem, se vocês lerem, vocês vão saber de quem eu tô falando. A amizade dos dois foi algo muito forte que eu vou me lembrar pra sempre aqui na minha cabeça. É um livro chocante, impactante, que marcou a minha vida literária. A Garota que Você Deixou para Trás, que tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, tá bom? Também foi um livro que
Foi um dos favoritos, queridíssimos meus, agora nesses primeiros meses. Minha mãe leu, me recomendou. E a resenha que eu fiz tá muito, muito completa. É um romance, um drama maravilhoso. Aqui nesse livro teremos um combo 2 em 1, porque teremos duas histórias, duas protagonistas em tempos completamente diferentes. A primeira protagonista é a Sophie, e a história dela vai se passar em 1917, na época da Primeira Guerra Mundial, e é a primeira história sobre Primeira Guerra Mundial que eu leio e que eu fico sabendo, porque geralmente é sobre a Segunda Guerra Mundial que a gente lê. Inclusive, falando de Segunda Guerra Mundial, já vou começar o Diário de Anne Frank. E a nossa outra protagonista é a Liv, que no presente, 2006, a gente vai ver a história dela, vai ver o romance dela com o Paul se desenrolando, tá bom? Tem um quadro que se chama A Garota que Você Deixou para Trás, e é um quadro que vai dar muito rebuliço ao longo da história. E a história das duas vão se interligar, tanto da Liv quanto da Sophie. E é através desse quadro que a história se conecta. É uma história muito pesada, muito triste em muitos momentos. A Sophie vai sofrer bastante, mas vocês podem ter certeza que o final da história, tanto para a Liv quanto para a Sophie, é garantido. E a forma como a autora conduziu a história, conduziu os acontecimentos até o final e o desfecho foi algo magnífico, foi fenomenal, fluido, não foi forçado. A autora mostrou como ela é incrível no que ela faz, sabe? Tem um plot twist também maravilhoso, é perfeito. Quem leu concorda comigo, eu tenho certeza disso, e se você ainda não leu, corre para conferir. O próximo livro também é um clássico que eu li recentemente com a minha mãe, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E eu comprei nessa edição capa dura da Zahar, e eu não sosseguei até ter essa edição. É uma edição incrível, aqui ó, vou abrir para vocês verem. É uma edição comentada, tá bom? E esses comentários são muito bons para te contextualizar, para o entendimento ainda maior da história. Tem notas de rodapé também, para você ainda entender ainda mais a história. A tradução tá muito boa, a leitura fluiu muito, sabe? A gente devorou. E eu tinha uma ideia diferente sobre esse livro. E eu me surpreendi, porque esse livro foi mais fluido do que eu imaginava. Claro que a gente vai, aqui nessa história, se deparar com uma obsessão doentia do Heathcliff pela Catherine, né? Os dois, eles têm uma relação muito intensa, de muito doentia, muita obsessão, né? Que faz mal a eles e a todos ao seu redor. Inclusive, eu acho que esse livro foi o primeiro Dark da história, vamos dizer assim. E aqui nesse livro a gente também vai se deparar com um pouco da história das irmãs Brontë. No iniciozinho, antes de começar a história do Morro, a gente vai saber um pouco dessa família Brontë. E tem muito da personalidade de Emily aqui nessa história do Morro dos Ventos Uivantes. E pelo pouco que eu vi dela, soube um pouco da vida dela, eu acho que só a Emily mesmo para criar uma história tão magnífica. Só uma pessoa como ela para criar uma história tão intensa, tão genial, com uma narrativa tão impactante e inesquecível. E conforme vocês vão sabendo mais sobre a vida dessas irmãs, vocês vão ver o sofrimento que elas passaram, como o fato delas serem mulheres naquela época, como isso afetou a vida profissional delas, como elas não tiveram reconhecimento naquela época, que era direito delas terem, né, esse reconhecimento. Né, os tempos passaram e agora que elas têm esse reconhecimento, mas na época não tinham. Então, assim, a Charlotte Brontë também fala em alguns pontos nesse livro aqui, né? E, inclusive, falando da Charlotte, eu quero ler muito Jane Eyre, que tem uma vibe completamente diferente, né? Mas ter visto a Charlotte falando um pouco da vida delas, falando um pouco da irmã Emily, foi algo muito emocionante, muito impactante também. Recomendo super a história, vai fluir muito e recomendo nessa edição aqui. E por último, mas de forma alguma menos importante, tão importante quanto, é Daqui para Baixo, que eu li também com a minha mãe. E esse livro aqui, ele é muito curto de ler. Olha como ele é. Assim, ó, você lê rapidinho, flui muito, ó. Você devora.
Mas, ao mesmo tempo que tem essa estrutura de poema, né? Que eu gosto muito, inclusive, que você devora, é um livro cheio de metáforas. Entendeu? Daqui para baixo, inclusive, é uma metáfora para o contexto da história. Eu senti que o autor, até pelo que eu li da descrição dele aqui, eu senti que o autor, ele queria falar. Ele queria contar sua história, ele queria falar o que ele pensava, ele queria contar um pouco do que aconteceu com ele e das pessoas ao seu redor aqui nesse livro. E ele arranjou um jeito de falar, de ser ouvido, que foi através desse livro Daqui para Baixo, que inclusive, se esse livro se tornasse filme, ia ser incrível, maravilhoso. Inclusive, já tem um roteiro tudo pronto, é só colocar no cinema, porque com certeza ia ser um filme incrível, digno de Oscar. Sério mesmo, enquanto eu lia, eu só ficava pensando, gente, já imaginou esse livro nas telinhas? Genial! E esse livro vai se passar em um curto período de tempo, não deve até curto, mais especificamente em alguns segundos. É o tempo em que o nosso protagonista está no elevador, sabe? Ele vai sair do andar dele até o térreo e a história toda vai se passar nessa trajetória, enquanto ele tá no elevador, saindo do seu andar e indo até o térreo. E ele tá indo, ele pegou esse elevador para se vingar do cara que ele acha que matou seu irmão, entendeu? E ao longo da história, dentro desse elevador, ele fica constantemente nessa luta, travando várias batalhas. Mato ou não mato? O que aconteceu? Se eu tenho certeza? Então, várias situações, várias coisas vão acontecer enquanto ele tá nesse elevador. É um livro cheio de metáforas, como eu falei. E o final é um final que abre espaço para muitas interpretações. Mas eu tive a minha interpretação, minha mãe concordou comigo, tá? E esse livro vai falar muito sobre violência, sobre decisões, assuntos e pontos muito legais, que foram tratados de uma maneira muito responsável, fluida, nada forçado, o que eu gosto muito, inclusive. E ter se passado em um período de tempo tão curto dentro de um elevador, no tempo em que o nosso protagonista pensa se mata ou não esse cara que ele acredita ter matado seu irmão, é algo difícil de ser trabalhado, mas que o autor trabalhou com uma naturalidade impecável. Já estava querendo ler esse livro há muito tempo. Eu achei esse livro no shopping, quando eu fui no shopping, por R$10. E aí eu não me segurei, comprei correndo. Fiquei louca, alucinada quando eu vi esse preço. E se vocês ainda não leram, leiam, recomendo muito. E vai fluir super rápido essa leitura. Bom, gente, isso é tudo. E aí, gostou das indicações de hoje? Eu acho que mais pra frente, na verdade eu tenho quase certeza que mais pra frente eu vou fazer um vídeo parecido, falando de livros favoritos do segundo trimestre, do terceiro trimestre, do quarto trimestre, fazer essa apanhada de favoritos e recomendar esses livros para vocês, destacar os melhores para vocês anotarem e lerem com certeza, beleza? E se você gostou do vídeo, curte pra mim, por favor, te convido a se inscrever aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Comenta aqui embaixo, e aí, já leu algum desses livros? Ficou curioso para ler? Receoso? Com medo? Vai ler ou não? Comenta tudo aqui porque eu vou adorar saber. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, manda para todo mundo conhecer meu trabalho, conhecer essas dicas incríveis, porque isso ajuda muito no meu canal. Te convido a me seguir lá nas redes sociais, bora bater um papo, pode me chamar lá no direct que eu respondo todo mundo. E sempre que tem novidades, eu compartilho nos meus stories. E relaxa que todo domingo, sem falta, tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Um super beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!